Olá, sejam bem-vindos ao Cine Orla, o programa de cinema do Jornal da Orla. Eu sou Caroline Nicole, estudante de Publicidade e Propaganda do terceiro semestre da Universidade Católica de Santos. E eu sou o Lucas, estudante de jornalismo do quinto semestre da Universidade Católica de Santos. E hoje nós vamos bater um papo sobre produção e sci-fi com o professor Alexandre Bar, que é quadrinista e ilustrador. Olá, Alexandre. Oi, tudo bem? O Bar, ele não é só quadrinista, como também ele é o criador do evento Steampunk Santos, além de participar da direção de arte do curta Zumbi Contaminação e da série Steampunk a todo vapor. E também dos curtas Vão-se os Anéis e Melhor Nem Falar de Amor, sobre direção de Vanderlei Camargo. Nós vamos bater um papo com ele logo após a vinheta e em seguida teremos recomendações imperdíveis do cinema para vocês. Então pega a pipoca que o Cine Orla já vai começar. Bom, Bar, é um prazer te receber aqui. O senhor tem várias coisas no seu currículo, você é um mestre para todos nós. E assim, uma pergunta de praxe que a gente tem para os convidados é: quando começou a sua relação com a arte e com o cinema? Então a gente vai ter que pegar uma máquina do tempo aí. Pega o DeLorean e vamos voltar lá em 1970, mais ou menos, né? Nossa! 1970. Eu tinha uns 4 anos de idade e eu sempre gostei muito de desenho animado, né? E isso daí me influenciou bastante porque naquela época a gente não tinha brinquedos como a gente tem hoje, né? Não tinha videogame, então o que eu fazia? Eu ficava na frente da televisão e procurava desenhar o que eu estava vendo, né? Os desenhos animados. Então, Hanna-Barbera foi a minha primeira escola, né? Aí depois Existe? A Hanna-Barbera, aqueles desenhos do Pepe Legal, do Zé Colmeia, então esses desenhos, o Space Ghost era o que era a minha escola de desenho. Eu ficava olhando para eles e ficava copiando o que eu estava vendo. Depois aqueles desenhos desanimados da Marvel, né, que só mexia a boca do personagem e o bracinho, né? O Homem-Aranha andando em 2 por hora. Então esses aí eram minhas referências básicas de desenho. Então a partir disso eu comecei a reparar muito no que estava acontecendo na televisão. Eu ainda não tinha uma idade assim para ir ao cinema e eu acompanhava muita coisa pela televisão. Eu lembro que uma das primeiras séries que eu acompanhei mesmo era Perdidos no Espaço, que teve um remake, né, que saiu faz pouco tempo, e Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, Gini é um Gênio, eram as séries que a gente assistia. Gini é um Gênio, minha mãe ama. As séries que a gente assistia quando era pequeno. E a série que me marcou bastante, que é um dos motivos de eu ter feito comunicação, que é Jornada nas Estrelas, né? Jornada nas Estrelas, que é uma série de 66, e a gente assistia muito na televisão, e ela antecede ao outro amor que a gente tem aqui, que é Star Wars, né? Star Wars, ela veio depois, mas a primeira coisa que eu segui como fã mesmo foi Jornada nas Estrelas. Ah, legal. Aí agora focando um pouco mais no começo da sua trajetória, você atualmente é professora aqui na Unisantos, já deu aula pra mim. Sim, Tive o prazer de ter aula com você nos 3 anos que eu tô aqui. Uhum. E como começou a sua jornada aqui dentro da universidade? Então, na verdade, eu sou um egresso da Unisantos, né? Eu me formei na Unisantos em 1977, né? Na época eu formei em Publicidade e Propaganda e alguns dos professores que estão na casa foram meus professores, tipo o João Batista, né? O Júlio Gazawara, né? E foi muito interessante porque na época não tinham outras universidades na área de comunicação na Baixada Santista. A Unisantos apresentava o curso de jornalismo, relações públicas e publicidade. E eu acabei optando por publicidade e propaganda. E voltar para cá foi eu conheci o Vanderlei há um tempo atrás, antes de começar a trabalhar aqui na Unisantos, e ele queria dar uma diferenciada no curso em relação à questão da imagem, né? E a gente sempre conversou muito sobre imagem, a gente já tinha feito alguma coisa junto, ele falou, você não quer dar aula lá, não sei o quê? Beleza, vamos fazer um teste, se o pessoal gostar, a gente vai, né? Então, em 2010, ele me chamou para partir para esse caminho, né, de trabalhar com os alunos mais a questão da imagem. Então, graças ao Vanderlei Camargo que eu tô aqui hoje. Bom, você falou sobre Star Wars, né? E assim, até é engraçado que às vezes a gente fala que o senhor é que nem Bombril. Uhum. Tem várias funcionalidades, vários talentos, você faz tudo. E Star Wars tem essa mensagem muito bonita sobre o aprendizado, sobre o mestre e o seu legado, e como o aluno continua o legado do mestre. Sim. Como ele perguntou sobre como é retornar para sua casa, eu gostaria muito de saber o que te motiva a ser professor, a continuar nessa área que às vezes é difícil, né? Então, eu comecei a dar aula em 1995 num curso técnico de publicidade e propaganda
numa escola que já não existe mais, que era Luiz de Camões, né? E eu comecei a dar aula porque uma vez eu fui dar uma palestra e os alunos tinham uma faixa de 14, 15 anos de idade, e aí eu comecei a olhar para a cara deles, eu já estava trabalhando na tribuna, né? E eu olhei e pensei assim, caramba, se eu tivesse alguém naquela época que me falasse alguma coisa sobre o que eu ia encontrar, talvez eu não tivesse tido tanta dor de cabeça e tanta indecisão, né? E foi por causa disso que eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula nesse curso, onde eu fui dar palestra, e aí foi uma consequência, que depois desse curso eu comecei a dar aula em outra universidade, em 98, e aí dessa universidade passei para outra, fui fazer mestrado na USP, aí fui trabalhar em outra universidade e o Vanderlei acabou me chamando para vir para cá e foi só uma coisa atrás da outra. E a ideia sempre foi assim, por que dar aula, né? Porque você... Na verdade, eu continuo trabalhando como freelancer, continuo fazendo ilustração e fazendo algumas animações, mas a questão de dar aula é assim, é a preocupação com quem vem depois, né? Tipo, eu trabalhei em jornal, né? Então eu entendo a questão do jornalista, trabalhei em publicidade, então eu entendo a questão do publicitário, trabalhei com cinema, então eu entendo a questão do cinema, do cineasta, e aí eu fico pensando assim, o que a gente vai conversar com esse pessoal, o que a gente vai formar para depois? E é uma corrente, né? Quem você forma, quem você passa aquele teu conhecimento, ele acaba passando para outra pessoa depois. Ele não vai ficar só com ela, né? Porque o conhecimento que a gente adquire, ele tem que ser passado adiante. Foi isso que eu quis fazer quando eu entrei nesse caminho da docência. Ai, que bonito, dá até vontade de chorar. E realmente bom, Bruno, né? Já tem tudo no currículo já. Como é que pode, né? E aproveitando nessa área que você falou que você já trabalhou em muitos lugares, em muitos jornais principalmente, fazendo até uma piada assim, você acha que desde quando você começou a sua carreira artisticamente, como cartunista, ilustrador, você acha que houve uma evolução da onde você estava para cá? Porque o que eu digo de evolução por exemplo, com inteligência artificial agora crescendo, muita gente utilizando para fazer o que muitos chamam de desenho, que eles concordam não ser. O que muitos chamam de desenho. O que muitos querem que seja um desenho, entendeu? Então você acha que a gente tá caminhando pro lado negro da força? Como tá funcionando? Então, esse é um assunto engraçado, porque eu tava vindo para cá, eu tava vindo de Uber e o motorista veio conversando comigo disso, e ele era formado em comunicação, só que ele tava parado há mais de 30 anos, ele falou que por motivos pessoais ele parou, né, e a gente tava conversando justamente sobre inteligência artificial. Quando as pessoas inventaram a televisão, quem trabalhava com cinema dizia que o cinema ia acabar, né? Quando inventaram a internet, o pessoal da televisão falou que a televisão ia acabar porque inventaram a internet. E aí inventa a inteligência artificial que os artistas, os escritores vão acabar. Não acaba, entendeu? Ele muda, se transforma, mas o problema é a gente ver a questão ética das coisas, como é que está funcionando. Essas outras superfícies não tinham uma questão ética como tem a questão da inteligência artificial. Porque, na verdade, ela não é uma inteligência, né? Ela se aproveita de algo que já está pronto para poder reconstruir e apresentar uma proposta. Então, ela precisa ser alimentada constantemente pela criação de outras pessoas. Ela Sem própria permissão, nunca cria, assim. exatamente, ela Sim. própria não cria nada. Mas, por exemplo, ela seria a evolução do que a gente chama de motor de busca, né? Eu lembro que o primeiro motor de busca que eu utilizei foi o Alta Vista. Aí depois a gente teve o KD, teve o Yahoo, teve vários outros, né? Até que o Google acabou dominando o mercado de motor de busca. Então, se a gente parar para pensar, o que a inteligência artificial faz é uma evolução desse sistema que a gente já está usando. Porque você joga uma pergunta, uma possibilidade, ela vai tirar uma resposta buscando em vários lugares. O Google já faz isso, mas ele não te apresenta uma resposta específica. Ele te dá possibilidades e você vai escolher qual você acha que é mais interessante dentre todas que ele apresentou. Ela já te apresenta uma resposta em cima da pesquisa que ela fez. Mas aí a gente vai pensar o seguinte, como é que a gente vai saber que aquela pesquisa que ela fez é fidedigna realmente e, assim, se ela obedece a alguma coisa, assim, que tem ética no que ela está procurando? Porque, vamos supor, se ela tá sendo alimentada por alguém, quem está alimentando? Né? Quem está gerando a base de dados dela? E qual é o caminho que ela está seguindo para gerar aquilo? E as respostas, será que elas vão ser sempre as mesmas? Várias vezes eu faço uma pesquisa, tipo pesquisa bibliográfica, e peço para ela dar os livros. Alguns livros que a inteligência artificial já me mostrou eram falsos, eram misturas de nomes e que não eram verdadeiros. Então eu sempre procuro verificar se os livros que estão apontados ali são livros verdadeiros, porque às vezes ela faz isso, entendeu? Mas assim, é um trabalho evolutivo, então ela está evoluindo a ponto de pegar, às vezes, essas referências e vai evoluindo gradativamente, porque ela é
ela vai se regenerando. Ela né? é constante. Ela é constante. Acontece a mesma coisa com as imagens. Se você pega as primeiras imagens de inteligência artificial, elas tinham sempre a mesma cara. Só que gradativamente elas estão mudando, porque elas estão ampliando o banco de dados dela, né? E aí esse banco de dados dela vai fazendo com que as imagens que ela vai gerando vai modificando. Só que isso não é criação. Isso é você fazer o que a gente chama de análise combinatória, né? Uma análise combinatória, em matemática, a gente sabe que quando você pega vários elementos e mistura, você gera uma resposta diferente. Mas isso é um programa, não é o que a gente realmente pode fazer. Eu já falei para os alunos, a capacidade que o ser humano tem de inventar, ela não está ligada apenas àquilo que ele está observando ou que ele estuda. Ela está ligada à questão sensorial. Então, por exemplo, o que você sente no ar, o cheiro das coisas, né, o toque, a questão da sensibilidade, a criatividade, ela é sinestésica, ela depende de vários sentidos para que ela gere uma resposta, né? Pode ser que um dia uma máquina tenha essa possibilidade de ser sinestésica, mas por enquanto ela trabalha apenas com algoritmo. Ela é robótica. Ela não trabalha com a questão da quantidade de dados que o nosso cérebro pode captar. O nosso cérebro consegue captar muito mais. Porque, por exemplo, nesse exato momento, enquanto a gente está conversando, todo o cheiro que está na sala, né, a temperatura, o nosso corpo está colocando isso para o nosso cérebro. Então a gente é muita informação que nem mesmo um computador seria capaz de captar. E a gente não tem conta disso. Então a nossa criatividade, ela é resultante desses fatores, e não apenas de um fator do teu conhecimento. É você minimizar demais a questão do conhecimento, né? Ele é muito mais que isso. Senão, por exemplo, eu até falo para os alunos, quem é o cara mais inteligente? É a pessoa que desenhou algo hoje, ou o cara no começo da humanidade que desenhou um bisão na caverna? É o cara da caverna, porque na verdade ninguém nunca tinha feito um bisão, ele olhou e conseguiu guardar, e foi lá e desenhou, né? Então ele é o primeiro criativo, né, da história. E aí a gente só é um reflexo disso daí, né? Então a gente, sabe, é uma questão evolutiva. E a gente está evoluindo há muito mais tempo que uma máquina. Então a gente tem muita coisa que a gente não desenvolveu e pode desenvolver. Porque afinal de contas ela foi criada por um homem, né? Então a gente tem condições de criar uma coisa muito melhor. Só que o problema é que o ser humano está ficando muito preguiçoso. A IA também ajuda nisso. E ajuda nisso, né? Então a gente acaba delegando. Até, por exemplo, quando a gente está falando de cinema, até a questão de criar filmes e criar trilhas sonoras e fazer as coisas, estão colocando aplicativos ou a IA mesmo para fazer isso e a pessoa deixar de trabalhar em cima disso, né? Então isso é uma questão de preguiça, né? Fala, não, isso é praticidade, não é praticidade. Vai trabalhar. Vai ser criativo, vai ser criativo. As pessoas não querem mais pensar, né, pra fazer as coisas. Sim. Agora com a facilidade, né? Igual as artes que você falou, né? Ninguém mais quer desenhar, agora todo mundo joga ali, e faz a minha foto de perfil com o Estúdio Ghibli. Sim. Aí Nossa, isso gerou uma super polêmica aí, porque o autor, na verdade que assim, mas é só um desenho, é pra divulgar, ele não precisa de divulgação. Eu tava lendo uma moça que falou, mas isso aí divulga o estúdio que é super rico, o estúdio do Miyazaki. Mas a custo de quê? O estúdio do Miyazaki não é super rico, gente. Vai pesquisar melhor, porque na verdade, quando eles montaram, os 3 caras que montaram o estúdio, eles mesmos colocaram que eles iam trabalhar de forma manual. Quem é que trabalha de forma manual vai ficar rico? Os caras não ficaram ricos. Pode pesquisar, porque depois eles conseguiram ganhar dinheiro por causa de marketing, de montarem um parque de diversões dos personagens dele, mas ele mesmo, ele rejeita muita coisa que saiu, né? Ele fala mesmo que a animação deu errado, que não era isso que ele queria, desse caminho que ele queria. E ele é muito exigente. Todo artista né? Pouco exigente. Ele faz tudo à mão, ele sabe. Ele falou assim, eu não quero mais fazer porque eu faço tudo à mão e as pessoas estão usando programas digitais e eu não quero fazer isso. Então ele foi super contra as pessoas usarem o material dele para gerar uma inteligência artificial e trabalhar em cima disso. Ele falou que não era para fazer isso. E as pessoas continuaram fazendo, então desrespeito total ao artista, né? É uma coisa que você fala, não quero, e o cara continua insistindo, né? Qualquer pessoa se sente, né, invadida. Né? Não tem como. A gente acha que porque a arte, às vezes as coisas se tornam mais supérfluas em significado, sendo que a maioria das atitudes que a gente toma no nosso dia a dia mesmo, elas têm um reflexo muito maior na sociedade e são reflexos de comportamentos sociais. A tecnologia, né, um professor nosso falava muito assim, que a tecnologia ela era uma extensão do corpo humano. Ela é feita, a mesma tecnologia mais básica para agir aonde o homem não consegue sozinho. E, querendo ou não, essa questão dos artistas, ela é muito delicada, assim. A gente não pode se deixar levar por trends de redes sociais. A gente também tem que
compreender. E até falando sobre isso, sobre os estúdios, o senhor que tem essa vasta experiência na área da charge, né, do cartoon e tal. Inclusive, eu trabalhei com charge pro Jornal da Horda. Sério? Que legal! Voltando de novo a casa 2 vezes, Mas o né? retorno. A Unisantos e o Jornal da Orla. Mas eu gostaria de saber, assim, para os jovens brasileiros que querem ingressar nesse mundo da HQ, de ser artista mesmo, de desenhar, como o senhor vê o mercado hoje em dia no Brasil, né? Porque com a globalização tá tudo mais acelerado, muitos artistas brasileiros estão sendo exportados para lá, para Marvel, para DC, para grandes editoras, né? Então, essa exportação de mão de obra já acontece há muito tempo, né? Não é uma coisa recente. E ela está ligada muito à questão da exploração também, né? Porque tudo que é chamado terceiro mundo acaba recebendo menos e trabalhando mais. Então, a gente acaba indo em eventos e essas pessoas são super valorizadas, mas eles esquecem que no começo da carreira dessas pessoas, elas começavam ganhando $25 por página, né? Que não era muita coisa em relação aos norte-americanos, que já ganhavam $100, $200 por página. Caramba, que desigualdade. Era uma desigualdade enorme, né? E aí eles criam um termo chamado bolsa, né? Que conforme o cara vai trabalhando muito tempo, vai aumentando o valor. É o estagiário. O estagiário vai aumentando a bolsa dele e ele vai conseguindo ganhar um valor maior. Hoje existem várias agências aqui no Brasil que trabalham com isso, né? De pegar um artista, agenciar o trabalho dele para fora. Só que existe todo um trâmite dentro disso, que existem escolas que formam essas pessoas, e essas pessoas formadas, elas vão tentar, junto com essas empresas, para poder ser agenciadas para o mercado norte-americano, né? Isso em termos de quadrinho, por exemplo, de ilustração. Mas em termos de animação, já que a gente está falando da questão do cinema, tem muito estúdio também que trabalha com profissionais aqui no Brasil, e esses estúdios nacionais, eles estão trabalhando diretamente com estudos fora do Brasil. Então, por exemplo, quando a gente pega o livro de Kells, foi produzido grande parte dele aqui no Brasil, né? Todo ele produzido aqui no Brasil. Quando a gente pega, por exemplo, Asterix e os Vikings, um estúdio aqui do Brasil trabalhou na parte de animação, uma parte de animação desse filme. Nossa, eu não sabia. Então, e tem vários outros também, por exemplo, quando a gente pega, tem alguns da Disney, como o Diário de Mika, com mais aquela escola Creche para Cachorros, né? São vários desenhos que estão na Disney, estão em outros lugares, que foram feitos por estúdios nacionais, né? Estúdios brasileiros. Porque esses estúdios, eles trabalham em parceria. O que acontece? Alguns desenhistas daqui iam trabalhar em estúdios lá fora. É o caso do Marcelo Moura, que é um cara que trabalhava aqui em Santos. Ele foi para a Disney, ele trabalhou com a Pixar, ele trabalhou lá fora. Aí quando ele voltou para o Brasil, ele falou, vou montar o meu estúdio. Por quê? Porque ele sabia que ele ia conseguir uma demanda externa e ele ia precisar de um grupo de pessoas para trabalhar e mandar para fora o material. E aí ele montou o estúdio dele aqui. A ideia dele não era uma ideia nova, porque já existiam outros estúdios aqui no Brasil de animação. O que eu me lembro mais antigo era o estúdio do Eli Barbosa, que fazia aquela... Era a turma do Escovão, do Dentinho, aquele que aparecia no SBT, que tinha um desenho que era um bonequinho que tinha uma cabeça gigante de fralda, que escovava o dente, não sei o quê. Então era o estúdio dele que trabalhava com esse tipo de traço, né? Então sempre teve estúdio de animação aqui. E engraçado que a animação, assim como o cinema no Brasil, quem sustentou esse pontapé inicial era a publicidade. Porque sempre teve um comercial na televisão que precisava de uma animação, então os estúdios de animação surgiam muito por causa disso, né? Acabavam surgindo nesse embalo. E o que a gente tem hoje é isso, a facilidade da internet, né, de você ter o contato externo, você consegue pegar o que a gente chama de commission. O que é uma commission? Então você tem, por exemplo, um artista independente norte-americano, está precisando de um trabalho e aí ele acha que está muito caro o material que está sendo feito nos Estados Unidos, porque às vezes os caras estão cobrando pela tabela de sindicato e tudo mais, então ele manda para um cara do terceiro mundo que vai fazer para ele por um preço mais barato. Uhum. Então, que ele pagaria $200 lá, ele paga $30 aqui. O cara do outro lugar tá muito bom, porque para ele faz a conversão e ele tá ganhando bem. E aí ele faz as páginas pro cara e gradativamente ele vai... se esse cara independente ele lança lá, essa pessoa que tá aqui, ela acaba indo junto na dele. Só que nos Estados Unidos, pro cara trabalhar, por exemplo, numa empresa, tipo que a gente conhece como Marvel, DC, ou Image, ou as outras que tem lá, eles dependem de um negócio chamado agente. É o agente do artista. Então eles nunca trabalham diretamente com o artista. Precisa de um cara que vai agenciar ele e vai apresentar o material dele para outras pessoas. O bom de você trabalhar aqui com as agências daqui é que eles fazem esse trabalho por você, entendeu? Você não precisa estar lá para fazer isso. Os caras daqui acabam agenciando. Só que eles sempre vão cobrar um percentual em cima daquilo que você ganha, claro. Faz parte
da brincadeira. E a internet veio para facilitar isso, né? Para facilitar isso. Existe um site chamado ArtStation, que é um site para artistas, para desenhistas, que eles têm lá jobs, né? Então, quando você vai lá e se cadastra, você acaba recebendo ofertas de serviço de vários lugares do mundo. Nossa. Ou presencial ou online. Mas aí eles colocam lá quais são as exigências para você trabalhar dentro dessa área, né? Conhecimento de 3D ou 2D ou de alguns programas específicos, mas você tem que estar pesquisando. Então, você tem que acabar investindo no teu conhecimento, né? Tem que investir em conhecimento. E uma coisa que a IA não tem, ela não tem investimento do conhecimento, né? A gente precisa investir no nosso conhecimento para poder conseguir trabalhar. Ela ainda é limitada, né? Querendo ou não, ela tá muito atrás. Indo mais pra esse papo de criação, que você citou no meio da sua fala, que eu achei interessante, eu lembrei assim, o que eu queria saber, como foi pra você a criação de um personagem em steampunk? Como foi a criação, quais inspirações, o processo? É engraçado, né? Porque assim, a gente fala steampunk, as pessoas às vezes não sabem o que é, mas de repente as pessoas viram e não têm noção, né? Porque, por exemplo, acho que o primeiro contato que eu tive com esse universo foi quando eu fui assistir Blade Runner, né? Que Blade Runner é uma história cyberpunk, que não é steampunk. Mas dentro da literatura, quando surge o cyberpunk, logo em seguida vem o steampunk. Qual a diferença entre os dois, né? O cyber fala logo justamente da questão tecnológica, do cibernético, né? E o steam da fumaça, do vapor. Então o steampunk é toda a tecnologia a vapor, né, do século XIX, moldada para um futuro alternativo. E todas essas ficções, elas são distópicas, né? Tipo assim, um futuro que deu totalmente errado, deu ruim, né, o negócio. Tipo o Mad Max, que aí fala assim, mas o Mad Max o que é? Como o Mad Max, o foco ali da energético é a gasolina, e quando trabalha com gasolina, a gente chama de dieselpunk, né? Porque a questão da gasolina, do óleo diesel, não sei o que lá, então a gente chama de dieselpunk. Esteticamente, as pessoas associam dieselpunk muito à questão da Segunda Guerra Mundial, dessa estética, né? Mas o Mad Max vai por essa linha. E como eu gosto muito de steampunk, surgiu esse gosto pelo steampunk por causa da cidade de Santos, né? Quando você vai para o centro da cidade, a gente olha, parece que a gente viajou no tempo e está no século XIX. Nossa, é verdade. Né? Então, quando eu viajava, eu ia para o centro de Santos, a tribuna era no centro de Santos, né? Ela ainda é, né? Mas quando eu trabalhei lá, era no João Pessoa, então a gente saía para comer pastel ali no Carioca, ali no centro, e eu ficava olhando os prédios, eu falei, caramba, isso aqui dava uma ficção legal, steampunk, não sei o quê. Então, eu começava a viajar na questão da construção de personagens. Então, a primeira oportunidade que eu tive de desenhar uma história em quadrinho, a história em quadrinho que eu fiz foi uma história em quadrinho steampunk, né? Aquele personagem steampunk. Nossa, caramba, que aula, assim, de termos, sobre tudo o que você falou. E, assim, a gente queria saber se tem algum lugar que a gente possa acompanhar os seus trabalhos e que você fale um pouquinho sobre a sua editora, né? Sobre esse projeto que você idealizou. E conta aí pro pessoal, né? Caso queiram te seguir, porque eu tenho certeza que todo mundo vai querer ir atrás de você depois dessa entrevista, porque foi uma aula inteira, né? Então, eu tenho o Instagram, né? Que é o Alexandre Bar, _art, né? É só escrever lá, Alexandre Bar, tudo junto, _art, né? Aí você acha lá o meu Instagram e eu sempre vou postando os eventos que eu tô fazendo, né? As coisas que eu tô, principalmente agora que a gente tá perto de junho, que é quando acontece o Steampunk Santos, né? A gente tá divulgando, né? O que vai acontecer. Quando eu tô em algum evento, assim, de quadrinhos, alguma coisa também, eu acabo postando lá. E em relação à editora, eu não estou mais com a editora, né? A gente acabou de sair, a editora continua, né? Eu continuo prestando alguma coisa para a editora, mas eu estou investindo mais agora na minha carreira mesmo como desenhista, né? Então eu não tenho tempo de administrar outras histórias, você faz muita coisa. Então. E aí a editora continua, a Kaiju tá lá ainda, né? Tem o site da Kaiju, que é kaiju.com.br, a Kaiju Editora, né, .com.br. Então, as histórias que eu participei, tem todas as revistas lá, mas eu continuo trabalhando agora em outros projetos, né? Projetos de animação, projetos de livro infantil, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Inclusive, eu estou trabalhando em 2 livros infantis, né? E estou também trabalhando com história em quadrinho para um escritor norte-americano. Estou fazendo alguma coisa para ele, que ele é um escritor independente, né? O nome dele é Cedric Wilson. Ele é novo, né, nessa área de quadrinhos, e aí eu estou fazendo história em quadrinho para ele. Bar, antes da gente terminar, eu queria poder falar um pouquinho mais sobre steampunk. Uhum. Assim, eu queria saber
Onde foi criado? Assim, a gente quer saber steampunk no geral, a série. A série veio da onde? Qual foi a inspiração? Por que ela existe? Então, conta um pouco pra gente sobre esse projeto em específico. Tá, então, o gênero steampunk, ele nasce nos Estados Unidos, né? Mas ele se alastrou muito pela Europa, principalmente pela Inglaterra, porque a Inglaterra, ela é campeã na questão de construção de estradas de ferro. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem várias estradas de ferro construídas pelos ingleses, né? E Paranapiacaba, que é uma cidade que tem no Alto da Serra, que é uma vila inglesa, ela inspirou vários escritores a trabalhar em cima do gênero, principalmente do steampunk. Tanto que lá acontece um evento chamado SteamCon, né, que reúne gente também do país inteiro. A gente tem 2 grandes eventos, que é o de Paranapiacaba e o aqui de Santos, né? Então vem gente do Brasil inteiro para participar. E um dos caras que sempre participou, né, o Enéas Tavares, ele é um escritor, ele é um pós-doc, né, de letras lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, e ele escreveu uma série chamada Brasiliana Steampunk. E ele, junto com o Felipe Reis, que é um cineasta aqui de São Paulo, eles escreveram uma série chamada Todo Vapor, né? Que é baseado nisso por causa das visitas que eles sempre faziam a Paranapiacaba e tudo mais, e tiveram essa ideia e escreveram. E o Enéas aproveitou personagens da literatura brasileira, né? Ele aproveitou a Capitu, Juca Pirama, né? Para poder colocar como se fossem detetives dentro de uma série, que é essa série que eles investigam crimes do tarô, né? E aí esse livro dele, essa narrativa foi transformada numa série que está na Amazon Prime, e nessa série eu faço um carcereiro no final da série lá, apareço lá como personagem, né? E várias coisas também, eles às vezes me perguntavam sobre a questão estética e tudo mais, como é que deveria ser. A gente acabou ficando amigo e eles já vieram no steampunk aqui em Santos, né? E assim, a única série, assim, brasileira que fala sobre isso é essa série que foi escrita pelo Enéas Tavares e produzida pelo Felipe Reis. A gente tem algumas outras que a gente já exibiu que foram feitas na Argentina, mas aqui na América do Sul, que eu lembre, só tem essa da Argentina e a nossa aqui no Brasil. Tem alguma coisa errada. E Helena Belova, após suas aparições em Viúva Negra e Gavião Arqueiro, retorna ao universo Marvel para se unir a um time de anti-heróis em missões para o governo dos Estados Unidos. Em Thunderbolts, Helena faz parte de uma equipe composta por ex-supervilões redimidos, prontos para agir em nome de causas controversas. Os Vingadores não vão aparecer. Quem vai manter o povo salvo? Thunderbolts traz uma nova abordagem ao explorar personagens desajustados e suas lutas internas, enquanto enfrentam desafios de alto risco para o governo, misturando ação, humor e dilemas morais. Screamboat Terror a Bordo. Um daqueles filmes que vai assustar de um jeito ou de outro. O gore e o horror se misturam em alto mar quando o rato mais famoso da cultura pop revela seu lado mais sombrio. Durante a última travessia de uma balsa noturna em Nova York, passageiros e tripulantes se veem presos em uma luta desesperada pela sobrevivência. Com as águas escuras ao redor impedindo qualquer fuga, todos a bordo precisam enfrentar uma criatura sanguinária que transforma o passeio turístico em um pesadelo. E ninguém quer ser o próximo prato desse rato faminto. Ô, Osman, tem certeza de que esse é o chapéu certo pro seu primeiro dia? Não seja chato, papai. O de bobo da corte é o melhor. Ele é a cereja do bolo dos chapéus. E a melhor parte é que as gatas adoram. Ah, é mesmo? Invencível conta a história de Austin, uma criança que tem autismo e uma doença rara que deixa seus ossos quebradiços. Apesar dos obstáculos na vida, Austin tem uma rara visão de mundo alegre, engraçada e afirmativa, que transforma e une todos ao seu redor, especialmente seu pai, Scott, que passa a vê-lo como triunfo de um espírito indestrutível, mesmo nos momentos mais difíceis. Baseado numa história real, Invencível acompanha as batalhas individuais de cada familiar e a de Austin para se enturmar na escola. Preocupados com o futuro dele, seus pais, Scott e Teresa, se desdobram para dar o melhor e a vida mais normal possível para Austin. É assim que, de frente para uma alegria inesgotável e uma coragem sem medidas, Scott e Austin enfrentarão um dia de cada vez, como a família unida que sempre foram.
meu sangue latino. Cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H apresenta a intensa trajetória do artista desde a infância até se tornar uma das grandes figuras da música e cultura brasileiras. O filme acompanha a origem em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, os constantes embates familiares em razão dos preconceitos de seu pai. Ao sair de casa e se mudar para São Paulo, Ney dá início à sua carreira artística. Com uma voz única e uma veia criativa e performática inesquecível, Ney Matogrosso compõe um terço da banda Secos e Molhados e enfileira sucessos como Rosa de Hiroshima e Sangue Latino em meio à repressão da ditadura militar. Passando por cada fase de sua carreira, Homem com H conta com a história de vida de um ícone artístico, demonstra sua identidade revolucionária e arrebatadora, seu ímpeto libertário e sua inconfundível presença de palco. Minha alma cativa. Hoje começa a programação de maio no Posto Cinearte. Todo mês tem uma programação especial pronta para você. E você pode acompanhar essa programação pelas redes sociais. Esse foi o Cineorla da semana. Conhecemos muito sobre produção com um mestre da ilustração aqui de Santos. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de seguir o Jornal da Orla em todas as redes sociais, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima!